galera maneirada do meu canal. Fala, gente. No episódio de hoje, o tema é teoria não refuta aberturas regulares. Justamente por causa do título do vídeo, xadrez estatístico. E ainda mesmo assim sendo estatística, toda estatística precisa de um porquê. Então, dizem que estatística não refuta, até porque é aquela coisa, né? Se não é 100% das vezes, alguma coisa tem. Então, a gente vai analisar profundamente, né? Pergunto para vocês: qual a gente de qualquer um dos dois lados vencer o jogo? Bom, o jogo se desenrola, eles pensam em desenvolvimentos e aparentemente, bom, tô aqui, o que é de errado? Não pode ter nada de errado dessa abertura. Você vai desenvolvendo as peças normal. Você vai desenvolvendo as peças normal. E o que pode ter de errado nessa abertura, não é mesmo? Tem como ter nada de errado. Desenvolve tacando o peão no centro. Aqui sempre controlando o centro do tabuleiro. E é impossível ter alguma coisa errada aqui. Mas esse é o problema. Xadrez está... Como a gente falou no episódio lá, xadrez é psicológico. O que é psicológico? Eu forçar a pessoa a voltar lá para entender. Não é só questão dos sacrifícios. Talvez seja o blefe, ou posições agudas demais. Vai muito além disso. Quem não viu, vê lá o primeiro episódio. Tá bom, vou falar aqui, mas aí se vocês quiserem alguma explicação a mais, tá no outro episódio. Eu falei que xadrez é psicológico porque acho que só ganha porque ninguém quer empatar. Então alguém acaba perdendo o jogo, ninguém quer empatar. Mas a verdade é, um jogo que começa equilibrado tende a ficar equilibrado até o fim, se ninguém tomar nenhuma atitude. Cavalo manobra, nada de muito ambicioso, tá trazendo para C3, não trouxe direto, mas tá tudo aqui. Brancas estão aqui, mas na verdade pendura um peão. Aí você vê onde mora o perigo, então você joga aqui e já tá acabando perdendo par de bicho. Então você tem que jogar aqui e vai que você sonha um dia em fazer uma alavanca para um B5 e tentar atacar pela ala da dama, que seria essa metade de cá, para os leigos, essa metade de cá do tabuleiro. Se você vai cortar o tabuleiro no meio de forma vertical. E esse lado aqui onde a dama começa é a ala da dama. Daqui pra cá é a ala do rei. E quem sabe sonhar um dia com um ataque na ala da dama. Mas é que tá, o adversário sempre vai ter recurso para defender. Então é a vez das negras. E um lance teoricamente, pelo menos teoricamente bom, estatisticamente sempre ser, é jogar em D6. Então tá desenvolvendo bicho e melhorando a posição. Bem, isso é o conceito de melhora posicional, que as peças estão ativas. Eu desenvolvi meu cavalo por cento, mas onde será que ele vai chegar? Eu não sei, tem um peão lá em E4 que me atrapalha. Eu gostaria muito de fazer uma manobra do tipo, trocar o cavalo dele ali de F6 pelo meu, deixar um cavalo ali no centro. Pra tentar sonhar com um ataque que a gente nem sabe se vai dar certo. Só se o adversário fizer lances específicos que eu nem sei quais que são. E também eu como ser humano e também como preguiçoso não vou ficar calculando não sei quantos lances, não sei quantos pormenores, porque eu jogo xadrez também para estrategizar. E se tiver alguma coisa para calcular vai ser em posições críticas ou em talvez situações que eu sinta que eu já vi aquilo ali em algum lugar. Já que o engine que a engine com rede neural talvez faça
perceber padrões. Mas de modo geral, xadrez é só estatística. Mas estatisticamente às vezes que o rock é ruim. Até porque querendo ou não, o cara vai ter que segurar a bronca, ele não vai poder sair muito dali, senão o Rio fica isolado. O adversário pode posicionar as peças de forma tal a se aproveitar disso. Até porque querendo ou não, eu não preciso de preocupar muito com essas coisas agora. Com a questão do. Pô, falam que essa cravada na italiana é um erro, então de repente um bispo aqui mais tímido seja melhor. Então o adversário não vai se preocupar muito com as brancas, né? Não vão se preocupar muito com entrada de cavalo, de bicho, essas coisas, porque isso já está controlado. Mas é que tudo tá controlado para todo mundo. Brancas estão melhor posição que protegendo o peão central, tentando manobrar o cavalo de C3. E uma partida bem simples, mas que ilustra como que é uma questão de lógica. Um jogo que começa com empate tende a permanecer até empate. Foi até um erro estratégico, pelo menos dentro da teoria, que o cara vai perder por justo. Então é melhor jogar aqui. Levaram uma casinha pro bicho. Brancas fazendo uma coisa, lance profilático. Agora sim. Desenvolve o bicho para D6. Porque desenvolvimento é importante. Por quê? Porque alguma coisa vai acontecer que nem sabe o que é e nem como que vai acontecer. Mas segundo os teóricos já acontecia. E xadrez, lembrando que apesar dos pesares, xadrez é um jogo inteligente. Claro que vocês sabem que eu discordo, né? Até por sendo irônico. Acho que eu vou cravar sim um cavalo de C6, de F6. Acho que eu vou cravar sim, bicho G5. Bicho G5. Cravando um cavalo. E negras vão tentar fazer alguma coisa sobre essa cravada. Não querem ficar cravada. Jogar um H6, tudo bem, tá avançando os peões, mas tá enfraquecendo um pouco o rock. Não tem alguns. Parece que tem alguns ataques chegando. Então não sabemos se negras realmente querem pagar pra vir. Se esse ataque vai dar certo ou não. De qualquer modo, elas têm a opção de jogar sempre bispo G4. E brancas vão ser obrigadas a jogar F3 fechando a diagonal ou jogando dama nas casas escuras. Não seria tão eficiente, era melhor manter a dama nas casas claras. Até porque o ataque seria. A dama infiltra bem mais por essa diagonal do que para aquela lá. Talvez esse ataque não tenha muito progresso. Então vamos dizer que hipoteticamente negras não fazem nada, até porque não tem obrigação de fazer nada agora. Só fazem uma pequena melhoria. Como seria essa pequena melhoria, João? Bom, a gente tem que achar a pequena melhoria. Mas de modo geral, o que eu quero falar com esse vídeo? Que estatística não refuta estatística. Por mais que uma estatística seja maior que a outra, tem números maiores que a outra. Uma estatística inteligente tem porquê de ser. Estatística é a física quântica da matemática, por assim dizer. E de xadrez também. E física quântica nem sempre representa uma coisa que sempre vai acontecer. Até porque a única garantia de que sempre vai acontecer é a frequência que acontece. E não por que acontece. Física quântica é até questão de se o sol vai nascer amanhã ou não. Quanto antes xadrez. E jogos e lances hipotéticos. Toma arriscando abrir o centro. Ou não, o tom de vista vai ficar mais sólido. Mas aí o jogo continua ainda um pouco equilibrado. Ninguém tá ganhando nada. Torre aqui para tirar a cravada e poder manobrar o cavalo. E coisas do gênero, ninguém ganha nada. Parece que o jogo não tá chegando em lugar nenhum. Uma coisinha diferente que o outro, um desbalançozinho que o outro, mas nada de gritante. E se continuarem jogando dessa forma, a tendência é que o jogo vai empatar. Então italiano, apesar de ser uma das aberturas que vem do peão rei E4,
não te garante a vitória, nem um lance teórico na verdade. Ela só te garante o empate. E acho que é isso que eu tinha pra falar hoje, né? E é isso, gente. É Red Bull no xadrez.